Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó gracioso Deus, te louvamos pela noite que se passou, por esse novo dia. Protege-nos, ampara-nos e abençoa-nos neste dia. Envia teu Espírito Santo para estar conosco agora quando vamos meditar na tua santa palavra. Abra o nosso coração e a nossa mente para que possamos ouvir a tua palavra, possamos entendê-la, crer nela e viver de acordo com ela diz. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar nas palavras de Gálatas capítulo 1, versículos 10 a 24, que diz assim: Por acaso eu procuro a aprovação das pessoas? Não, o que eu quero é a aprovação de Deus. Será que agora estou querendo agradar as pessoas? Se estivesse, eu não seria servo de Cristo. Meus irmãos, eu afirmo a vocês que o evangelho que eu anuncio não é uma invenção humana. Eu não o recebi de ninguém e ninguém o ensinou a mim, mas foi o próprio Jesus Cristo que o revelou para mim. Vocês ouviram falar de como eu costumava agir quando praticava a religião dos judeus. Sabem como eu perseguia sem dó nem piedade a igreja de Deus e fazia tudo para destruí-la. Quando praticava essa religião, eu estava mais adiantado do que a maioria dos meus patrícios da minha idade e seguia com mais zelo do que eles as tradições dos meus antepassados. Porém, Deus, na sua graça, me escolheu antes mesmo de eu nascer e me chamou para servi-lo. E quando ele resolveu revelar para mim o seu Filho, a fim de que eu anunciasse aos não-judeus a boa notícia a respeito dele, eu não fui pedir conselhos a ninguém. E também não fui até Jerusalém para falar com aqueles que eram apóstolos antes de mim. Pelo contrário, fui para a região da Arábia e depois voltei para Damasco. 3 anos depois, fui até Jerusalém para pedir informações a Pedro e fiquei 2 semanas com ele. E não falei com nenhum outro apóstolo, a não ser com Tiago, irmão do Senhor. O que estou escrevendo a vocês é verdade. Deus sabe que não estou mentindo. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Durante esse tempo, as pessoas das igrejas da Judeia não me conheciam pessoalmente. Elas somente tinham ouvido o que os outros diziam. Aquele que antes nos perseguia está anunciando agora a fé que no passado tentava destruir. E louvavam a Deus por minha causa. Que Deus abençoe as palavras em nossos corações. Amém. Estimado irmão e irmã, dias atrás eu estava participando de um congresso nacional de homens em Salvador, Bahia. A banda que tocou no congresso se apresentou em determinado momento, cada um dizia seu nome e quanto tempo era cristão luterano. Acho muito legal que eles diziam assim: meu nome é, falavam o nome, e louvo ao Senhor Deus há tantos anos. Eles mostravam, sem ser essa a intenção deles, que ser cristão envolve movimento, serviço a Deus, desde que o Espírito Santo entra em nossas vidas e transforma-nos em cristãos. Não existe, estimado irmão e irmã, cristão não praticante. Jesus Cristo, Filho de Deus, veio ao mundo, sofreu pelos nossos pecados na cruz e entregou sua vida à morte para nos salvar. A salvação que recebemos em Cristo foi conquistada mediante atos concretos de amor de Deus em Cristo. Por isso Jesus diz em João 3,16 assim: Deus amou ao mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando alguém é chamado por Deus para ser transformado em cristão, há uma mudança completa em sua vida, em sua natureza, em seus valores, princípios e atitudes. A fé em Cristo é uma força poderosa dentro de nós,
que nos movimenta e faz com que nós façamos atos concretos de amor, ação. E a melhor e mais importante ação do cristão no mundo é a proclamação da salvação em Cristo para todas as pessoas. O apóstolo Paulo, no início da sua carta aos Gálatas, dá um testemunho vivo de tudo o que lhe aconteceu desde que se tornou cristão. Ele fala de como era um dos judeus mais zelosos e dedicados às leis dos judeus. Ele era tão dedicado à sua religião que chegou ao ponto de perseguir os cristãos, pensando que assim estava agradando a Deus. Mas no caminho para a cidade de Damasco, no meio do deserto, Jesus Cristo entrou na vida do apóstolo Paulo, falou com ele e transformou a sua vida, como ele relata em Atos 9. Sobre a sua conversão ao cristianismo, Paulo diz assim hoje: porém Deus, na sua graça, me escolheu antes mesmo de eu nascer e me chamou para servi-lo. E quando ele resolveu revelar para mim o seu Filho, a fim de que eu anunciasse aos não-judeus a boa notícia a respeito dele, eu não fui pedir conselhos a ninguém. Deus tinha planos para Paulo quando o chamou para ser cristão e apóstolo de Jesus. Paulo afirma que ele não foi conversar com nenhum outro dos 12 discípulos, mas recebeu todo o conhecimento diretamente de Jesus. E começou a pregar o Evangelho, causando até estranheza nos ouvintes, pois eles temiam Paulo porque ele era um perseguidor dos cristãos, e agora ele diz que é cristão, como escreve nos versículos 21 a 24. Quando fui para as regiões da Síria e da Cilícia, durante esse tempo as pessoas das igrejas da Judeia não me conheciam pessoalmente, elas somente tinham ouvido o que outros diziam. Aquele que antes nos perseguia está anunciando agora a fé que no passado tentava destruir, e louvavam a Deus por minha causa. Estimado irmão e irmã, tudo que se refere à salvação é movimento, é ação. Somos salvos unicamente pela ação de Deus, movida pelo seu infinito amor por nós pecadores. Jesus Cristo faz um movimento de vir ao mundo, tornando-se criatura para estar junto de nós e nos salvar. Somos salvos única e exclusivamente pela ação e movimento de Jesus em sofrer pelos nossos pecados na cruz e morrer para conquistar para todo que nele crê como seu Senhor e Salvador o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna. Recebemos a fé em Cristo pela ação do Espírito Santo que vem a nós através da sua palavra e do batismo, sem mérito, dignidade ou obra de nossa parte. A partir do momento que nos tornamos cristãos, somos impulsionados à ação, ao movimento de buscar em primeiro lugar na vida Cristo, sua palavra, oração, igreja, e viver uma vida santa, bonita e agradável a Deus segundo a sua palavra. Também a fé nos impulsiona à ação e ao movimento de irmos às pessoas para proclamarmos as maravilhosas coisas que Deus fez por nós através de Jesus Cristo. A radicalidade da mudança de Paulo é espantosa. De terrível perseguidor de cristãos passa a ser justamente uma das pessoas que fundamentaram a fé em Cristo através das cartas que ele escreveu e que estão na Bíblia. Pensando em Paulo e naqueles irmãos e irmãs da banda de Salvador, quando alguém perguntar quem nós somos, poderíamos de repente dizer assim: meu nome é, fala o nome, eu sou cristão, sirvo e adoro a Jesus há tantos anos ou desde que eu nasci. Seria um testemunho impressionante de nossa fé em Cristo, não acha? Lembremos que a nossa salvação foi efetuada através de movimento e ação de Deus em Cristo a nosso favor, movida pelo seu infinito amor por nós pecadores. Lembremos que somos cristãos chamados por Deus para a ação e movimento em amar a Deus acima de todas as coisas e amar as pessoas como nós mesmos. 1 Pedro 2,9 diz assim:
Vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do Rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te louvamos e agradecemos, porque o Senhor nos amou e nos chamou das trevas do pecado e da condenação eterna no inferno para a maravilhosa luz da salvação pela fé em Cristo. Que assim como o Senhor teve uma ação e um movimento em nosso favor, que nós também, como frutos de nossa fé em Ti, tenhamos ação e movimento no Te servir com tudo o que somos e temos, no falar de Cristo para as pessoas e juntos da igreja adorarmos e servirmos a Ti, para que essa Tua palavra que chegou a nós alcance todas as pessoas deste mundo. Ó Deus, envia Teu Espírito Santo sobre nós para que nós nos alegremos com a salvação e tenhamos uma ação em movimento para Te servir e adorar neste dia e todos os dias de nossas vidas. Ó Deus, fica conosco neste dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.